Olá, 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 pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. 17h30 na Terra da Garoa. E tá começando agora mais uma aula de tarô do aquecimento para o workshop do Tarólogo 100% Confiante. Comigo, Wagner Lira, tarólogo, professor de tarô, criador do programa Tarólogos do Amanhã e também professor de baralho cigano. Quem aqui tem problemas para interpretar mago? Alguém tem? É para você fácil? É considerado um dos arcanos aí mais fáceis, tá? O pessoal gosta do mago. Eu não sei se é porque é um dos primeiros que aparece nos livros, né? Aí o pessoal ainda tá com a memória boa. Vai chegando lá pela metade, lá na Roda da Fortuna, aí a galera já não decora mais nada, já não embanana, já embanana tudo, né? Mas assim, eu tenho uma aluna que diz assim para mim: ai, professor, até Imperatriz eu sei tudo. Depois eu não lembro mais, porque já vai embolando tudo. Eu falei, louca! Na verdade, não é decoreba, inclusive falamos sobre isso na nossa mentoria mais cedo, correto? Não tem nada a ver com decoreba. Mas em geral o pessoal tem muita facilidade com o mago, tá bom? É igual o louco, né? Que é aquela coisa no meu let it go, né? Que desenho que dizia let it go? Não, let it go era Frozen, é isso mesmo. Agora, gente, uma coisa importante. Vamos chamar ele resolveu aqui fazer um ponto hoje na nossa live. Ele é muito famoso, inclusive, né, tido aí como uma das pessoas mais proativas aí do tarô. E, cara, com vocês, vamos chamar ele, nosso convidado aqui hoje, com vocês, ele mesmo, Mago! Mago, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado aqui, vir aqui na nossa entrevista de hoje, na nossa enquete, aqui na nossa aula, aqui. Dá um oi pro pessoal. Mago dando um oi pra galera. Né? Seja muito bem-vindo aqui, a gente vai falar de você, a gente quer te conhecer melhor, a gente quer saber mais de você, né? Queremos te entender, queremos saber dos teus segredos, teus mistérios, e é verdade que você ficou de fazer hoje aqui, né? De contar pra gente 7 incríveis sacadas sobre você hoje. Ai, meu Deus! É verdade. Muito bem, muito bem. Então, seja muito bem-vindo, querido. Estamos muito felizes. Pode deixar aqui as tuas coisas na mesa mesmo, entendeu? Eu tô vendo aqui que você tá com muitas ideias, muitos pensamentos, entendeu? E aqui né? E se quiser relaxar, inclusive, o ombro também pode. Muito bem. Gente, e aí, Mago aqui tá muito. Ele é um pouco tímido, tá bom? Mas ele tá dizendo o seguinte: ele só não é tão tímido quanto a Sassá. Mas que ele tá muito feliz de estar aqui com a gente. Ele me contou aqui, me soprou no ouvido. Muito bem, vamos lá então, gente. Agora que ele tá aqui, vamos aproveitar para pedir para ele revelar todos os segredos que ele tem pra gente. O arcano do mago, eu vou pedir para que vocês coloquem aqui nas palavras que vocês associam diretamente, tá bom? Que vocês associam, né, ao mago? O que para vocês assim, primeiro pensamento vem da palavra mago, vem de palavra, vem de referência sobre o mago. O que vocês trazem aqui de referência sobre o mago? Vamos começar pelo ponto de partida que já é muito comum, porque é um arcano, né, que o pessoal gosta muito de falar. Então, beleza. E também de muito de estudar. Então, olha, já tenho aqui, olha, inicialização, iniciativa, início, empreendedor, né? Início de uma grande jornada. Aqui teve um fogo de palha, ação, o Melo equipado, manipula energias, aprendiz, o princípio masculino, faca e queijo na mão, muito bem, sabedoria, estudo, inícios aqui no Instagram, aquele que movimenta, espetáculo, recursos disponíveis, Salomé com bruxo, sabedoria. Então, ótimo, é o inventista, espertinho, aquele que tem os paranauê tudo, é esperto, conhecimento. Aqui a Tatiana, lógico e racional, Paula, poderoso, o Henrique, fofoqueiro porque tem tudo, o empreendedor, poderes ocultos, ó, tem tudo para fazer algo acontecer, beleza. Então vamos lá. Isso aqui é o que a gente tem forte sobre o arcano do mago, beleza? Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: quem olha para o mago, o que esse cara tá tentando fazer? O que ele tá tentando fazer? O que você acha?
Assim, eu tô falando, não tô falando assim do pressuposto, eu tô tentando falar assim, olhando para a carta. O que esse cara tá querendo fazer? Qual é aqui o paranauê que ele tá tentando fazer? Tá bom? Ó. E aí aqui a gente tem, ó, a Mari Inês falando alquimia, o astro presente chamar atenção, a Wanda ocultismo, beleza, tá? Ok, obter o conhecimento, co-criar algo. Então, o mago, né? Porque na verdade, o mago, ele é, ou o mágico, né? Lembra, ele tá fazendo o quê? Uma magia. Ele tá tentando fazer uma magia, beleza? Isso aqui é igual você chegar e ele estivesse fazendo assim, abracadabra! Vingardium Leviosa! A gente pode pensar em dois tipos de magia. A primeira magia é que ele tá tentando fazer uma coisa meio Hogwarts, tá? Um Wingardium Leviosa, um Petrífico Totalus, tá entendendo? Um Lumos, beleza? Um Expelliarmus, entendeu? Então ele tá tentando fazer uma magia, beleza. O outro sentido, ele tá tentando fazer uma mágica. E de magia é diferente de mágica, né? Se eu te falo assim, olha, né? Cadê a moeda? E tira da orelha a moeda, né? Tira, né? A orelha a moeda, tira não sei o que. Então isso é uma mágica, né? Serrar a mulher no meio, lembra? Né? Aquela coisa Mr. M, tá? David Copperfield, entende? Então assim, aqui pode também ser uma mágica, tá? Então o mago tá tentando fazer uma magia ou uma mágica. Se ele tá fazendo, né, uma magia ou uma mágica, vai depender. A gente nunca vai saber. Assim como todos os arcanos do tarô, a gente olha e vê que o cara tá fazendo, né, aqui um ato mágico, beleza? E para fazer um ato mágico, segundo, né, os princípios herméticos, a magia, né? Você precisa o quê? Unir os elementos naturais. Então, a primeira sacada que eu tenho para te dar hoje sobre o mago é que ele está tentando achar a união perfeita, encontrar a união perfeita de todos os elementos. Vamos falar dos elementos? Vamos, quais são os elementos mágicos, gente? Ar, água, fogo e terra. São só 4 os elementos mágicos. Os elementos naturais são esses 4, beleza? E onde eles estão representados na carta do mago? Como que ele está tentando, né? Porque, na verdade, gente, quando eu digo que ele quer reunir os 4 elementos, é a mesma coisa que quando a bruxa está fazendo lá a sua poção, né? Ela coloca a asa do morcego, a pestana da cobra, ela coloca lá, né? A unha de um dragão, sei lá, manco, e a Etrazeba. Quem lembra de ouvir aí sabe que a Etrazeba faz toda a diferença. Então, ele está tentando o quê? Juntar, né? A asa do morcego, a pestana da cobra, a unha do dragão manco e a Etrazeba. Entendeu? Ele está lendo a receita. Exatamente. Então, assim, muito bem, galera aqui sacou que o mago está com os 4 elementos diante da mesa, beleza? Quais são eles? Nós temos a espada representando espadas, representando ar. Nós temos a taça falando de copas, representando o elemento água. Temos o bastão falando de paus, o elemento fogo. E temos o pantáculo ou a moeda, o ouro, né? Representando a terra. Beleza? O que acontece? E vocês gostaram, né? A gente já pensou que quer fazer uma receita com pestana de cobra? Deve ser dificílimo de encontrar. Mas muito bem. E aí, aqui a gente tem os 4 elementos. Só que o mago tá tentando fazer aqui o Wingardium Leviosa dar certo, só que tá faltando alguma coisa. Os elementos estão na mesa, mas eles estão separados. Os elementos estão na mesa, mas eles estão desconfigurados, separados, imissíveis. Eles não estão fazendo a união perfeita ainda. O mago está tentando reunir. E falta um elemento.
falta um elemento. Qual que é este elemento, gente? E ele não sabe disso. Pois é. Sabe por que ele não sabe? Porque se ele soubesse, diante da cabeça do mago, nós teríamos um ponto. Ou um sol. Ele não sabe a resposta. Nós temos a lemniscata. Prof, o que é lemniscata? Lemniscata é isso aqui, ó. Esse símbolo está na cabeça dele. Até trouxe o de Marsella, porque no de Marsella, a lemniscata está no chapéu, tá bom? No chapéu. E olha como vocês também podem observar que a mesa do Mago de Marsella é uma mesa medieval, tá bom? Essa figurinha aqui, gente, o mago na Idade Média, ele equivale ao camelô, sabe? Era alguém que tinha uma banquinha itinerante de venda, né, na rua. E aí ele vendia, sabe? Quando a gente vai lá na 25 de março, ai titia, né? Quer, né, sei lá, alguma coisa lá que eles estão vendendo, enfim, e aí eles ficam gritando, né, olha, ai titia. Então, isso era o mago lá na Idade Média. Quando a Golden Dawn foi fazer o seu mago, a Golden Dawn fez o mago como um mago de magia mesmo, um magista. Entendeu? Ele fez o mago magista. E quando você se iniciava na Golden Dawn, tá bom? Quando você se iniciava na Golden Dawn, as suas primeiras vestes eram assim, tá? Elas eram assim, simples, assim. Era uma túnica branca e era uma bata branca e uma túnica vermelha. Sabe? Isso aqui era de chitão. Sabe quando a gente entra no terreiro, que a gente ganha as roupas tudo de chitão? Tá todo mundo de Richelieu e a gente tá começando, fica só com a roupa de algodão branco? Era a mesma coisa. Entendeu? Então aqui a gente tem não o mago medieval do Marsella. Aqui nós temos o iniciante de magia da Golden Dawn. Era a roupa dele, tá? Isso aqui é roupa de Abian, gente. É roupa de quem tá começando, soldado raso. E aí, ele tá tentando o quê? Reunir os seus elementos. O Wingardium Leviosa só vai dar certo se ele encontrar a liga. Qual que é a liga, gente? Qual que é a liga? A liga é o quinto elemento, o elemento espiritual. Adivinha onde está esse elemento? Adivinha onde está esse elemento? Ele não enxerga. Porque se ele enxergasse, a lemniscata, que é esse símbolo que está aqui no chapéuzinho dele, no Marsella, ou sobre sua cabeça, no mago do Eite, ele teria um ponto, ou seja, o ponto é, aqui está a resposta. Na cabeça dele está igual o passarinho rodando ainda. Meu Deus do céu, cadê a resposta? Cadê a resposta? Socorro. Gente, lemniscata é também conhecida como o símbolo do infinito, tá? Só não me chama de 8 deitadinho. Uma vez eu estava em aula, a minha aluna falou assim, prof, eu olhei para aquele 8 deitadinho. Não! Chama de infinito, chama de lemniscata, vai comigo, ó, acompanha a língua, lemniscata, é até bonito, faz um exercício de língua ótimo, mas não chama de 8 deitado, pela deusa. Você entendendo que essa lemniscata, tá entendendo? Tá mostrando que ele tá tentando queimar, isso aqui é queimar massa cinzenta, gente. O mago não tem ainda a sacada, tá? Então, o que acontece? Ele está tentando achar a resposta do Wingardium Leviosa, que está nele. Que está nele, dentro dele. Ou seja, nenhum elemento sobre a face da Terra vai se reunir e se transformar em algo sozinho. Precisa do quinto elemento, que é o espírito. Agora, vamos pensar numa coisa. Quando a humanidade chega na Terra, chega em Gaia, Gaia já estava pronta. Nós tínhamos os rios, os minerais, recursos naturais. Foi graças ao homem e à mulher, evidente, graças à espécie humana, com seu potencial espiritual, que pegou tudo isso e transformou em outras coisas. Tem uma cena no filme do Mowgli, muito legal, né? Que o Mowgli estava sendo treinado, né, pelo Bagheera a caçar.
E aí ele tá caçando com os outros lobinhos lá, e aí tem uma hora que ele pega as mãos, pega um graveto e faz como se fosse um trampolim. E aí o Bagheera briga com ele diz o seguinte, aí ele fala o seguinte, Mowgli, já falei para você não fazer essas coisas estranhas. Aí o Mowgli diz, desculpa, Bagheera, eu não tinha percebido, entendeu? Olha que interessante, né? O potencial humano do Mowgli fazia com que ele, não tendo a vantagem competitiva de andar em quatro patas como seus irmãos lobo, ele começava a desenvolver pequenas tecnologias graças ao potencial dele. Então, esta posição aqui do mago está querendo dizer o seguinte, que ele, com o seu potencial espiritual, pode fazer tudo que está à disposição da Terra. Tudo que está na Terra pode se transformar em uma grande magia. Então, quando o homem funde o ferro, quando o homem inventa a roda, quando a humanidade começa a entender os ciclos da agricultura, quando a gente começa a entender que a gente é um planeta redondinho no meio de um monte de outro planeta redondinho, e aí, olha quanto potencial vai se desenvolvendo, combinando os 4 elementos de maneiras infinitas. Entende? Então, é aqui que a gente percebe que essa carta é a carta da inteligência. É o arcano que vai dizer: o espírito humano tem um potencial infinito de criação com as coisas da natureza. Nós podemos tudo fazer. Por isso, para Gaia, nós somos magos. Evidente que isso é a leitura positiva, né? Em geral, a gente é um grande truqueiro, né? A humanidade acaba dando truque em Gaia, truque na natureza, que é o negativo desse mago com potencial humano infinito. Então, a primeira sacada aqui, o mago, ele tá, como diz aqui, ó, tá meio bugado ao ponto de ficar com o braço doendo, só apontando para cima de tanto pensar. Exato, ele tá num bug. Mas ele pode, com a sua mente, responder tudo. Encontrar todas as soluções. Então, por exemplo, quando a gente está agora com essa pandemia, a Covid, né? E assim, em meses a humanidade se reúne para fazer vacina, isso é o potencial mágico ou do mago da humanidade. A gente pega tudo que tem e faz a coisa acontecer. Quem está gostando da aula do prof aqui, por favor, deixa teu like. Teu like é uma energia positiva. Teu like é uma energia super poderosa, ajudando a gente aqui a fazer dessa live ainda mais legal, tá bom? Quem perdeu as outras lives do aquecimento da semana passada, vai lá na comunidade do Facebook, para quem está inscrito no workshop, que lá estão todas as outras lives, beleza? As lives estão todas lá. E como eu me inscrevo no workshop, prof? Na descrição da bio, inscrição gratuita, né? No workshop Tarólogo Sem Ser Confiante. Ou aqui pelo link que eu coloquei no Face e no YouTube, tá bom? Nos comentários. Muito bem, primeira sacada é essa. A segunda sacada, ela é uma sacada mais psicodélica. Tá pronto para sacada psicodélica? Tá pronto para sacada psicodélica? Gente, a carta Até vou pedir um pincel aqui, Abadu, por favor, tem aqui. A carta do mago, ela tem uma lemniscata. Por que temos lemniscata na vida, gente? Por que temos uma lemniscata? Você sabia que o louco é uma carta chamada 0, né? Ou sem número. E que o louco, ele é o vazio de consciência. O louco é o vazio de consciência. Olha o caderno do prof aqui no ao vivo. O louco é o vazio de consciência, ok? O que é a consciência, segundo um glifo astrológico? É o Sol, o ponto no meio. Então, o mago é desprovido de um ponto. Aliás, o mago não. Então, o louco, ele está desprovido de um ponto no meio. Por isso que a carta do louco é um grande vazio. Não tem nem número, não tem nada. O que é o 0? O 0 não existe. O louco está vazio. Ele é um receptáculo, mas vazio. Vazio de si, vazio de sua essência, vazio de sua consciência. E para a astrologia, né, o Sol representa o eu. Então, este é o símbolo do Sol na astrologia, que é um grande círculo com um ponto no meio. Beleza.
Aí o louco estava lá, vagando nas altas, né, nos Alpes suíços, né, vagando nas outras dimensões, e ele vai, pá, ele cai e vira mago. Por quê? Sabe por quê? Porque quando o louco chega diante da mesa, que é um grande enigma, a mesa é um grande enigma. Ele olha e vê os 4 elementos. Aí devia ter uma frase assim, né? Se você quiser passar dessa fase, reúna esses 4 elementos em perfeita harmonia. Aí o louco diz assim: ferrou, que eu não sei aqui o que eu faço. Aí ele fala assim: tá bom, mas eu vou pensar a respeito. Na hora que a vida impõe um obstáculo para o mago, o louco se torna um mago, ele se torna um aprendiz da vida, portanto, um iniciado. E aí ele começa a pensar. O louco não estava pensando em nada, gente. O louco não estava pensando em absolutamente nada. E aí, quando chega um problema, a vida apresenta para ele um desafio, ele é obrigado a usar o seu potencial humano. E aí você vai entender agora o que a Lemniscata faz. Tudo na vida é polaridade, ok? Então, nós temos um vazio, que é o todo, que é o próprio símbolo do louco. A vida faz uma provocação para o louco. E provoca em polaridade, distorcendo a realidade dele, trazendo um problema, trazendo uma dificuldade. Então, aquela consciência vazia, que era o louco, com um problema, ela é forçada a se dobrar por si mesma, em polaridade positiva e em polaridade negativa. E, portanto, ele tem a primeira tentativa de criar em si mesmo o seu ponto. Ou seja, a Lemniscata está mostrando que a natureza força o indivíduo a encontrar sua própria essência. Beleza? Ou seja, em outras palavras, é graças aos problemas que a gente encontra na nossa existência que nós somos forçados a sair do nosso vazio para encontrar nosso eu de verdade. Então, o mago, à medida que tenta desenvolver esse problema, resolver esse enigma, resolver esse problema, ele começa a entender quem ele é. Beleza? E aí ele vai entendendo, pera lá, não, eu vou unir água com fogo, não, vou unir terra com ar, vou usar água e terra. E aí ele vai, né? E aí ele vai tentando quebrar a cabeça e ele vai se aperfeiçoando e se tornando um iniciado na vida. Segunda sacada aí, a Lemniscata. Beleza? Alguém aqui já ouviu falar desse livro? Kybalion, Kai. Esse aqui é uma versão que teve agora do Del Débio, né? Um grande estudioso das ciências herméticas. Mas tem várias edições do Kybalion, tá? O Kybalion fala das 7 leis herméticas, beleza? Então, agora já dei 2 sacadas sobre o mago, agora eu quero dar mais 2. É o seguinte... O Kybalion é um livro que fundamenta muito, né, assim, dos princípios da magia, dos princípios do hermetismo, tá? E existem 7 leis herméticas. Eu já falei disso em outros áudios, em áudios no meu canal do Telegram, Vainer Lira Tarot, e eu já contei sobre o fato de que na Carta do Mago estão descritas as 7 leis herméticas do Kybalion, tá bom? Não vai dar tempo nessa live aqui da gente explicar todas, mas eu quero que você saiba que esse áudio tá lá no meu canal do Telegram, tá bom? Vainer Lira Tarot. E que só é subir que vocês encontram. E eu explico lá onde estão as 7 leis herméticas na Carta do Mago. Mas eu vou contar para você pelo menos 2, tá? Agora. E depois você pesquisa os outros 5, né? Para completar os 7. E tem aqui a origem do Kybalion. Tá bom? A primeira lei, né? A primeira lei do Kybalion é uma lei que diz assim, né? A lei do mentalismo. A lei do mentalismo.
E aí, até vou ver se eu pego aqui para citar para vocês ipsilíteres, entendeu? Para você conseguir saber, ó. Princípio 1, princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. A primeira lei hermética que está descrita no Arcano do Mago é a própria lei Miniscata, dizendo o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, o infinito e a mente sobre a mente, entendeu? Então, o princípio hermético, vou até ler para você. Segundo essa edição aqui, que é a tradução, né, do Rafael Arraes, tá assim: este princípio diz que o universo é mental e que, portanto, tudo que há existe dentro de uma grande mente. Tudo o que está acontecendo agora, todo o universo e seus fenômenos, toda a matéria e a energia, todas as histórias estão ocorrendo em uma mente viva, infinita e universal. Isso explicaria os fenômenos mentais e psíquicos, assim como o comportamento de algumas partículas atômicas, segundo a mecânica quântica, e algumas das teorias físicas modernas que falam das possibilidades do universo ser um holograma. Então, olha que legal. Primeira lei hermética, o princípio, né, do mentalismo, a lei do mentalismo, está aqui, tá bom? Beleza? São 7 leis, eu vou falar só de 2. Então, já disse para você aqui que tem as 7. Desafio você a encontrar as outras, antes de ouvir meu áudio, né? Agora, vamos entender a segunda lei, que é a quarta sacada de hoje. Vou até pegar aqui para lermos no Ipsilitris também. Princípio 2, princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Talvez este seja um dos princípios mais conhecidos das leis herméticas. Ele afirma que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência. Existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, podemos chegar a compreender muita coisa que, de outro modo, estaria além da nossa capacidade de compreensão. Nesse caso, segundo o segundo princípio do hermetismo, é possível entendermos o comportamento das galáxias se analisarmos o funcionamento das moléculas. A lei hermética é tão importante que ela aparece retratada em diversas obras de arte ao longo da história, onde, por vezes, as figuras da composição apontam para o céu, em cima, e a terra, embaixo, ao mesmo tempo. Uma coisa importante a ser ressaltada, no entanto, é que a lei diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e não igual. Segundo princípio hermético, o que está em cima, é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, o mago está tentando entender, olhando para a mesa, o universo. O mago está dizendo, eu estou olhando aqui embaixo para tentar entender lá em cima. Eu estou aqui, tá? Mas eu quero entender lá. E eu, olhando lá, eu entendo aqui. Sabe quando você faz, por exemplo, um mapa astral, você quer entender o céu? E você entendendo o céu do dia que você nasceu, você entende sua alma, sua essência? Então, isto é o que está acontecendo. Outra quarta sacada aí do mago é que a posição das mãos para cima e para baixo estão representando, em essência, a correspondência, que o que acontece nesse plano acontece nos outros. E agora vamos entender uma coisa muito interessante. Quanto mais o homem modifica a natureza, mais ele modifica a si mesmo. Quanto mais o homem mexe fora, tanto mais precisa entender dentro. Quanto mais a gente mexe em Gaia, mais os planos, os outros, superiores e inferiores, também são mexidos, porque o todo está o quê? Numa só grande mente. Então, o mago é aquele que representa a chave para a solução da união dos elementos, não somente na sua mesa, mas também dentro de si e do universo como um todo. O mago
é a representação de que cada pessoa importa na criação. Cada pessoa tem o seu próprio enigma na criação a resolver, a solucionar. E uma vez solucionando esse enigma, você encontrando sua essência, todos os outros planos também se elevam. Ou seja, esse é o princípio que muita gente, o pessoal fala como evolução. O que o pessoal fala de evolução, né? Evoluir, precisamos evoluir. Se você quer evoluir, você quer, na verdade, ascender, melhore-se. Quando você se melhora, o universo melhora. Quando você melhora como indivíduo, o céu se eleva e os infernos também. Quando você se melhora como indivíduo, se ilumina, busca entender a tua essência para trazer coisas ainda mais elevadas, você faz o quê? Você alavanca toda a ordem universal. Beleza? Essa é mais uma sacada, a quarta sacada aí. Outra coisa muito interessante, tá? Vamos... Exato, melhor, hein? O que acontece? Quando a gente vai agora entender uma quinta sacada. Existe no mago a presença de duas cores muito distintas, o branco e o vermelho. O branco, a sua túnica, na verdade, a sua bata, né? A bata. A túnica vermelha. Vermelho no tarô representa ação, movimento, calor, energia, polaridade yang, polaridade masculina e movimento. O branco é o oposto, é a paz, é a tranquilidade, é o feminino, é o emocional. O vermelho é o sangue vertido. O branco é o leite vertido. Beleza? Então, o branco representa vida. O vermelho, morte. O branco, os lírios, que tanto aparecem nessa carta. O vermelho, a rosa. E aqui é muito interessante porque existem princípios, né, da alquimia que vão dizer que a rosa branca é a rosa perfeita. E a rosa vermelha tá chegando lá. É a beleza da vida, é a beleza, né, como ela é, a vida, como a natureza é. Então, a gente está saindo de uma humanidade para nos tornarmos divinos. Nós estamos nascendo e morrendo para nos encontrarmos como seres purificados, elevados. Mas nós ainda estamos manchados de sangue. Ainda temos nossas imperfeições. Então, o mago, em essência, está tentando unir a vida e a morte. E fazer, nesse meio tempo, acontecer a grande alquimia, que é encontrar sua vida eterna, ou também chamado de pedra filosofal ou elixir da vida. Então, o mago, ele está tentando, ainda no seu espaço de vida, reunir esse grande, fazer essa grande magia acontecer para viver eternamente. Só que ele não percebe, tá bom? E aí isso é o sangue e o leite. Inclusive, o pessoal tem, por exemplo, é um dos tabus para muitos judeus, né? Para eles, misturar leite e carne na mesma comida. Por quê? Porque a carne tem sangue, o leite tem, enfim, não tem sangue. Beleza? Ou a carne, né, tem sangue e o leite não se misturaria com a carne. É como se você estivesse juntando vida e morte no mesmo prato, entendeu? Então, isso é considerado, né, um tabu, beleza? Uma coisa também muito interessante é que eles fazem jejum, né? Jejum não, eles fazem um certo... Por exemplo, 6-3, uma coisa assim. Se comem leite para poder comer carne, são 3 horas. Mas se come carne, que demora mais a digerir, eles demoram 6 horas para tomar leite. Entendeu? Então, tem isso aí. Beleza? Esse tabu aí do leite e do sangue. Agora, e vou contar para vocês uma sexta sacada. Vocês já ouviram falar na Ouroboros? A Ouroboros é a serpente que engole sua própria cauda, correto? A serpente que engole sua própria cauda em eterna, né? Em eterno ciclo, movimento giratório. E o mago, ele tem
a Ouroboros na altura do seu umbigo. A Ouroboros, aqui, ó. A Ouroboros também é um dos símbolos mais famosos aí que nós temos, né, do pessoal da alquimia e tal. E aqui, o que acontece? O mago, ele ainda não entendeu o todo. Ele só vai entender o todo quando ele encontrar a sua essência. Por isso que ele está nesse exercício. O mago está tentando encontrar ainda a si mesmo, a Ouroboros. E quem é que está no meio da Ouroboros? O próprio mago. Então, na verdade, a Ouroboros está ao redor do mago e ele é o centro. Isso está querendo dizer para o mago, ele não conhece outra realidade senão a sua. O mago tem apenas ele mesmo como referência. Ele ainda é o centro de seu universo. É por isso que para ele é tão difícil reunir os 5 elementos. Porque ele ainda não conhece o outro, ele ainda não viveu as outras experiências dos outros arcanos. Então, em essência, o mago é individualista. E confirma-se com o número 1, que é o número de seu arcano. Dizendo que é ele que existe, ele é o todo. Ele é o seu próprio começo, meio e fim. Ou seja, o mago, ele só sabe do que ele sabe. Ele ainda não parou para ouvir a vida, a natureza, os outros. O mago representa o ser humano, assim como todas as cartas do tarô, mas o mago está representando a gente, que queremos resolver nossos próprios problemas. Só os nossos problemas importam. E aí a gente tenta resolver nossa vida, né? O feijão com arroz, a conta de luz, o trabalho, o TCC, e a gente na nossa vida. Então, o mago, ele ainda não reuniu os elementos porque ele está fazendo magia em causa própria. Ele ainda não entendeu o todo. Ele só tem o interesse de dominar a magia para si. E já é um começo, isso não é ruim. É porque ele está começando, é o primeiro passo. E não dá para mudar o mundo se a gente não se modificar antes. Então, essa sacada do mago é você entender que para ele é o centro do universo. E olha, enquanto ele for o centro do universo, eu te pergunto, esse infinito é realmente infinito? Porque se ele é a medida de todas as suas próprias coisas, o infinito dele tem fim. Ele mesmo. Entende? Porque nós temos aqui o sangue e o leite? Ou seja, o mago ainda está tentando se resolver. E aí eu te pergunto, vamos à 7ª sacada. Por que então que ele tem tudo? Por que ele tem iniciativa? Agora eu vou pegar as palavras que vocês me trouxeram no começo da nossa aula. Por que ele tem tudo, então? Por que ele tem todas as coisas à disposição dele? Né? Por que ele tem tudo na frente? Por que ele é o que faz? Por que ele é o que inicia? É o que começa? Por que ele é esse cara? Por quê? Como a gente pode encontrar isso na carta? Porque na carta ele está na posição em pé. E estar em pé quer dizer estar a postos para a vida. Estar a postos para falar, fazer, realizar. Só que, na verdade, não é nada disso é garantia de que vai acontecer. Então, sim, o mago, ele pode ser esse cara que começa tudo. Me pergunto, tem recursos suficientes para acabar? Já entendeu o que precisa fazer para também ter acabativa, não só iniciativa? Será que ele só é o fogo de palha, famoso aí também veio essa palavra aqui? Estar de pé, eu tenho lá minhas dúvidas. Porque eu não sei se ele está de pé para deixar de lado o enigma ou está de pé para tentar ver melhor a mesa. Não dá para saber. Ele é pura polaridade. Ele tá aqui em pé, diante da mesa, tá dizendo para cima e para baixo, você não sabe se olha para cima, se olha para baixo, ele tá em pé, mas você não sabe se ele tá indo embora. Então,
O mago, ele fala que todos nós estamos prontos para resolver os nossos próprios enigmas, mas muitos de nós escolhemos não resolver nada, mesmo podendo, mesmo sabendo, mesmo tendo condições. O número 1 é o número da iniciativa, mas não quer dizer que essa iniciativa seja bem elaborada. Não dá tempo, ele só começa. Ele precisaria ainda pensar muito. Ele precisaria pensar bastante para encontrar a resposta. Lemniscata. Ele precisaria sair de si mesmo como a referência. Ouroboros na cintura. Ele precisaria entender o todo, que não é só aqui em que importa, é lá em qualquer outro plano. Princípio da correspondência. Ele precisa entender que existem outras mentes tão grandiosas quanto a sua. Lei do mentalismo. O todo é mental, todo é mente. Ele precisaria, né, reunir os 5 elementos. Ele precisaria saber que ele tem muitas vidas para isso. Então é aqui que eu digo, nosso mago pode começar tudo, mas a inexperiência pesa sobre seus ombros. E pesando sobre os seus ombros, ele pode até começar, mas ele precisa sair de si mesmo para começar a resolver seu enigma. E é por isso que ele, quando tenta sair desse ele investiga-se. Vamos voltar aqui. Aqui é o mago, né? O louco, vazio. O mago, entendeu? O mago, na lemniscata, tentando achar o seu ponto. Ele tanto tenta que aí ele faz o seguinte. Ele diz, não, eu sou esse. Mas espera lá, eu tenho outro. Não, eu sou esse, mas eu tenho outro lado. Eu agora quero começar tal coisa. Não, agora eu quero começar outra coisa. Eu quero começar. É tão forte isso... É tão forte essa divisão, né, que eu falei para vocês, era um círculo, os problemas da vida torcem a realidade para que ele tente desenvolver respostas, que é tão forte isso que acontece, essa lemniscata, que ele se separa, ele não aguenta. E aí ele descobre sacerdotisa, com uma coluna positiva e uma coluna negativa. Ele se divide. O mago não aguenta a tensão imposta pelos enigmas e desafios de sua própria vida, ao ponto que ele se contorce e se divide, e ele começa a ter noção de que dentro dele existe inconsciência e consciência. Por quê? Porque existe uma faceta consciente, que é a que ele estava pensando, mas ele percebe que existe um monte de coisa que ele jamais pensou sobre si mesmo. E aí ele se transforma em sacerdotisa. Percebe? E aí nós saímos do círculo vazio para a lemniscata e depois da lemniscata, 2 forças opostas. É aquele que começa e não termina, muda de curso e não termina nenhum? Negativo, sim. No positivo começa, tá com tudo para fazer a coisa dar certo, né? E não necessariamente garante o final, beleza? Gente, deu para acompanhar? Ficou complexo demais? Deu para acompanhar essa transformação gráfica que eu fiz? O círculo, a lemniscata e 2 colunas? Deu para fazer isso? Deu para ficar claro? E deu para vocês entenderem que o arcano do mago, ele é a gente. A gente tentando resolver a nossa própria vida. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não tem consciência. A gente não consegue fazer isso se a gente não para olhar o mundo ao redor. E uma dica extra, tá? O mago é Mercúrio. E Mercúrio tem o caduceu. Até separei aqui, ó, esse caduceu, por isso que eu trouxe essa edição aqui, ó. O caduceu de Hermes, que tem, né, 2 serpentes, que são essas oposições, tentando encontrar o quê?
a sua ascensão, né? As suas asas. E Hermes é o Mercúrio, o senhor que vai e vem por todos os planos, né? Aquele que está tentando descobrir tudo para tentar se descobrir. Na edição do. Esse aqui é o tarô alquímico do Robert Place, tá bom? O Robert Place é um grande estudioso e grande ilustrador. Ele fez esse mago aqui, Boy Magia, que ele tá pelado, né? E aqui, vou até segurar aqui. Mago, por favor, não se desiniba tanto assim. E aí, ó, a gente consegue ver aqui o mago, né? Ó, vamos ver o mago, vocês podem ver, pelado nu com a mão no bolso. Tá entendendo? E aí o mago com o quê? Segurando esse bastão que é o próprio caduceu, sendo uma serpente branca, a da vida, e a outra serpente, a vermelha, a da morte, tentando encontrar, né, a sua essência, tentando entender, juntar as suas partes. Então, esse aqui, né, tanto é que tem até o símbolo aqui mesmo de Mercúrio, beleza? E ele, né, tem aqui, aí ele não fez com a mesa. Ui, meu Deus. Ele não fez esse mago aqui com a mesa. Ele fez esse mago com os 4 elementos, percebe? Então aqui nós temos terra, nós temos água, nós temos fogo e nós temos uma nuvenzinha aqui com o ar. E todos os signos aqui representados. Esse arcano, né, no Robert Place, representa a própria energia de Mercúrio. Beijo do prof. Obrigado.